Graça e paz. Hoje estaremos falando sobre aviva-nos e viveremos. A graça e paz, boa noite, desde já uma semana abençoada a todos. Aviva-nos e viveremos. Salmos de número 85, o texto nos diz assim. Você que tem uma Bíblia e depois deseja acompanhar, verificar na sua Bíblia, é importante que você verifique na sua Bíblia. Nós estaremos lendo o texto da mensagem, os Salmos de número 85, parte do verso 1, diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a todo. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça, baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Bem, os salmistas aqui vai nos trazer grandes lições sobre avivamento. Então o tema dessa mensagem é Aviva-nos e Viveremos. Foi o tema da mensagem que nós trouxemos ali na igreja no sábado, no culto para os jovens, né? É interessante que no verso 2, em algumas bíblias aqui, do verso 2 ao verso 3, você vai encontrar uma palavrinha escrita, selá ou interlúdio, né? Esse selá ou interlúdio é porque os salmos, ele é um louvor, né? Ele é uma poesia cantada pelos judeus, né? Então, essa palavra selá ou interlúdio significa uma pausa. É como numa orquestra, quando vai haver a troca de uma nota, né? Então tem aquela pausa, o maestro dá aquela pausa para que continua sem perder a sinfonia. Assim, esse selá ou interlúdio, quando aparece em alguns salmos, né? É para que nós paramos ali, né? Meditemos sobre aquilo que já o salmista disse, né? Para que possamos compreender o pensamento vindouro, né? Então, o Salmo 85 é um clamor por avivamento, né? E estamos vivendo em um tempo de esfriamento espiritual e prioridades invertidas. Princípios e valores estão sendo negociados com frequência. Então nós estamos vivendo um período, né? Estamos vivendo um período assim meio escuro, onde muitos estão esfriando espiritualmente e alguns estão trocando prioridades, estão invertindo prioridades e valores. Por causa disso, muitos já perderam até mesmo a sua identidade, já não sabem mais quem são. Não se identifica mais como ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Há necessidade de um avivamento. O verdadeiro avivamento começa no coração, se manifesta na comunhão e no relacionamento e produz transformação em redor. O genuíno avivamento, né, não é multidões ruindo para dentro de igreja, passando tempo, não. O verdadeiro avivamento começa no coração. Começa no coração. Se manifesta na comunhão, né? E traz transformação em redor, produz transformação em redor daquele que está sendo avivado. A mensagem central do Salmos 85 é mostrar a fidelidade de Deus para perdoar, restaurar, além de apontar que a misericórdia e a verdade se encontrarão com sua justiça, paz, trazendo a verdadeira solução para a humanidade caída. Esse é o tema principal, né, dos Salmos, né? O salmista, ele buscou resposta e encontrou em Deus. Ele busca resposta e encontra em Deus. Ele olha com gratidão para o passado. Nós vamos aqui vendo aqui o salmista, no Salmo 85, ele olhando para o passado,
né? Ele pedindo um avivamento no futuro e com a visão pedindo um avivamento no presente com a visão profética para o futuro, né? Então, ele olha com gratidão para o passado, intercede pelo presente e vê como esperança o futuro. Ele traz à memória o passado para fundamentar a oração presente e gerar esperança do futuro. O salmista olha para trás para contemplar os atos misericordiosos de Deus. Olha para o presente para pedir avivamento com o propósito de ouvir a voz de Deus e ver o que haverá no futuro. Essa é a intenção do Salmo. E a palavra-chave de Salmos aqui 85, né? Ela é restaurar e retornar. Essa palavra aparece 5 vezes. No versículo 1, 3, 4, 6 e 8. Nessa palavra é restaurar, retornar. Então, não há avivamento. Não existe avivamento. Não há avivamento, né, sem que haja esses princípios, né? O avivamento, ele traz restaurar o propósito inicial. O avivamento restaura o propósito inicial, né? O avivamento, então eu gostaria de trazer aqui 3 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, avivamento é restaurar o propósito inicial. Não existe nenhum avivamento sem antes restaurar o propósito inicial. Não existe nenhum avivamento sem que haja arrependimento. Não há possibilidade de haver um avivamento espiritual sem antes ter um genuíno arrependimento. O avivamento é uma obra de Deus em seu povo. É uma nova vivificação. É retornar ao caminho que havia sido abandonado. É voltar a ter as características anteriores. É retornar ao propósito inicial. Então, no contexto aqui dos Salmos 85, né? O povo estava saído, né? Havia saído ali da Babilônia, havia saído ali do cativeiro, né? Eles estavam ali e havia saído. Então o salmista olha para trás, ele se lembra, ele olha para trás e diz: favoreceste o Senhor a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, né? Bom, então, esse Deus, ele vem restaurar. O Senhor, ele nos libertou. Jesus nos libertou da escravidão, do pecado, do domínio, aquele que estava nos levando para a morte. Jesus nos libertou. Então o salmista, ele olha para trás e reconhece o que Deus fez. Então, para que haja um avivamento, em primeiro lugar, é necessário reconhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário para nos libertar, nos tornar livre, né? Nos tornar livre. Então é necessário isso. Temos que ter esse entendimento. Embora Deus já havia perdoado, o salmista pediu que ele fizesse novamente. No versículo 4 ele diz assim, ó: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, retira de sobre nós a tua ira. Então veja que o salmista aqui, ele lembra que Deus já havia perdoado, mas ele pede que Deus faça novamente. Ele entendia que a ira de Deus sobre o povo ainda era uma realidade. Ainda era uma realidade. Então, para que haja um avivamento, tem que ter esse entendimento. Esse entendimento. Que a misericórdia de Deus continua à disposição. A graça continua à disposição para nos conceder o perdão. Para que nós possamos ser verdadeiramente avivados. O salmista ele olha para trás e reconhece o quanto Deus foi misericordioso. Ele relembra que Deus havia perdoado os pecados, né? O texto aponta para uma imagem da redenção. E redenção significa comprar de volta, tomar a propriedade, pagar um alto preço. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pagou com seu próprio sangue por sua vida. Ele não apenas pagou o preço para te libertar, para nos libertar, mas ele dá o seu Espírito. Ele dá o Espírito para que você tenha vida e retorne ao propósito inicial, o propósito para o qual você foi criado. Lá em Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 9, o texto diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Jesus não apenas nos libertou, mas ele nos dá o Espírito Santo.
Ele nos dá o seu Espírito, né? Ele já fez, já está disponível para você. O único caminho para ser avivado é reconhecer, é voltar. O único caminho para ser avivado, como o salmista fez aqui, é lembrar de onde Jesus te tirou. Reconhecer que você já era escravo e não voltar mais a essa prática do pecado. Não voltar mais, porque agora Ele te deu o Espírito para que você permaneça fiel a Ele e não nos desejos da carne, né? A escolha é sua. A escolha é sua. A decisão é sua e é agora. Então, para que haja um avivamento, para que haja um verdadeiro avivamento na vida da pessoa, é necessário antes restaurar esse princípio. O propósito inicial precisa de ser restaurado. O segundo ponto que eu quero destacar é que o avivamento é uma ação de Deus no presente. O avivamento é olhar focado no presente, buscando a presença de Deus aqui, agora. E não somente um nostalgia, é uma ação de Deus no presente e contínuo. No versículo 6 ele diz assim, do presente, né? E muitas pessoas estão vivendo de passado. O fato de você ter os seus pais, os seus avós como cristãos, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, isso não lhes dá o direito de salvação. Isso foi coisa do passado. É necessário que você venha ter esse entendimento, que você viva essa realidade. O salmista, quando ele olha para trás, ele não está querendo viver da glória do passado, ele está olhando para trás para lembrar de onde eles estavam e a misericórdia de Deus. E ele pede para um presente que essa misericórdia continue. E muitas pessoas estão querendo viver de glória do passado. Olha, lá no livro de Isaías 43, o verso 18 e 19, nos diz assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E muitas pessoas querem viver de glória do passado. O salmista, embora olhava para trás, ele estava reconhecendo que Deus era misericordioso, mas ele clamava por avivamento no presente. Então nós precisamos ter esse entendimento. Tem muitas pessoas que precisam ter esse entendimento. Para que haja um avivamento, você precisa pedir o avivamento no presente. No presente. E olhar para trás. O que foi deixado para trás? Quantas pessoas estão vivendo hoje e fizeram um voto lá atrás? Eu quero viver de oração. Quantas pessoas já não oram mais? Quantas pessoas já não jejuam mais? Quantas pessoas não sentem prazer na leitura da Bíblia? Quantas pessoas já não têm mais o prazer de estar em comunhão com os irmãos na igreja? Quantas pessoas estão vivendo assim? Não há nenhuma possibilidade de haver um avivamento para aqueles que vivem de glória do passado. Não há nenhuma possibilidade de um avivamento na vida de uma pessoa hoje, se ela está olhando somente para as coisas que Deus já fez no passado. Esquecendo que Deus continua, o avivamento ele é contínuo, todos os dias. O salmista está pedindo avivamento no presente. O salmista reconhece que há necessidade de renovação contínua. Aquilo que você fez no passado, que você tinha uma vida de oração, tinha uma vida de jejum, tinha uma vida de comunhão, da palavra de Deus, aquilo deve ser contínuo. O avivamento traz esse renovo. Renovar, voltar ao primeiro amor. Bom, lá em Efésios 5, 18, vai dizer que nós devemos nos encher do Espírito Santo, ser avivados para ser usados por Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa avivada, ela é usada por Deus, ganha almas para Cristo. Sente a verdadeira alegria, a alegria da salvação, da vida eterna. São bênçãos no seu lar, na sua família, na igreja, na sociedade, no trabalho. Ela é uma bênção porque ela é avivada. Ela é cheia do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. E o avivamento transforma o caráter. O avivamento transforma o caráter da pessoa, buscando arrependimento diariamente. Seu coração tem sede da palavra de Deus. Ele tem temor. É generoso, é fiel. Ele se sente responsável. Sabe que a sua vida pertence a Cristo. O seu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. E não pode ser objeto do pecado. A pessoa avivada, o amor de Deus foi derramado no seu coração. E o avivamento faz transbordar. E esse amor contagia
todos em suas voltas. Esse é o verdadeiro avivamento. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que o avivamento ajusta o foco para o propósito divino. O pecado, ele distorce o foco, o objetivo. Mas o verdadeiro avivamento, ele ajusta o foco para o propósito divino. O verdadeiro avivamento, ele reposiciona o indivíduo a enxergar além das suas limitações. Além das suas limitações. O salmista entendeu que Deus é o único que pode trazer vida onde há devastação, destruição e morte. Depois desse entendimento, ele olha para o futuro com uma visão profética. A partir do versículo 8 até o 13 do Salmo 85, nós vamos ver que ele passa a olhar para o futuro. Mas antes, ele se coloca à disposição para ouvir o Senhor. Da mesma forma que Abacuque fez lá no capítulo 2, versículo 1 de Abacuque, isso vai dizer que Abacuque ele sobe numa torre de vigília para ouvir, para ver o que Deus tem para dizer. No versículo 8 do Salmo 85, na sua Bíblia, aí está escrito assim, ó: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em sensatez. Então, ele pede um avivamento, ele reconhece o que Deus fez lá atrás, livrou, teve o livramento, ele reconhece esse livramento, ele pede o avivamento no presente, e ele escuta o que Deus vai mostrar para ele no futuro, para o futuro, ele se projeta para o futuro. O avivamento, o verdadeiro avivamento, reposiciona o indivíduo. O verdadeiro avivamento, ele aviva, ele ajusta o foco, restaura o foco para uma visão profética. É isso que esse salmista estava procurando. É isso que o salmista tinha em seu pensamento, né? Porque lá em Jeremias, no capítulo 29, 11 de Jeremias, a palavra de Deus diz assim: eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, uma pessoa que não é avivada, não tem um avivamento, seus pensamentos estão condicionados às suas limitações, logo pelo pecado. Mas a pessoa avivada, cheia do Espírito Santo, o foco é restaurado. O foco é restaurado. E ela começa a ter a visão profética. Mas antes, ela busca em Deus. Ela busca em Deus. Né? Deus deseja que você tenha um futuro harmonioso. Um relacionamento familiar exemplar. Uma vida saudável espiritualmente. Um compromisso totalmente voltado para Deus, que é o seu Criador. O avivamento, ele restaura esse princípio. Ele vai restaurar aquilo que foi perdido. Aquilo que foi distorcido. O avivamento, ele restaura isso, ele vem restaurar esta realidade, né? Então, Deus deseja que todas as promessas dele para a sua vida, para o seu futuro, comecem a ser estabelecidas em sua vida hoje. Hoje mesmo, neste momento, exatamente agora, você está ouvindo essa mensagem. Os grandes avivamentos da história podem se repetir em sua vida hoje. Infelizmente, tem muitos crentes hoje, em muitos lugares, que vivem de glória do passado. Aí fica lembrando do avivamento da Rua Azusa, né? Samuel Seymour. Fica lembrando daqueles avivamentos da Rua Azusa. Avivamento de John Wesley, Jonathan Edwards. Mas esse mesmo avivamento, Deus quer realizar na sua vida hoje. Hoje. Né? E avivamento não tem nada a ver com emoções, emocionalidade. Não tem nada a ver. O avivamento não depende de ambiente. Não depende de música. O avivamento se dá a partir do momento que a pessoa se volta para o Senhor. Há um arrependimento, para que haja uma restauração do propósito inicial. Deus te criou para a glória dele, para te usar. E esta realidade, esse princípio precisa ser restaurado para que haja verdadeiro avivamento. O salmista, ele faz um apelo, né? Que no Salmo 85, ele faz um apelo. Olha aqui no versículo de número 6, ele diz assim: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Ele está dizendo assim, ó, vivifica-nos para que possamos viver. Esse apelo deve ser feito por você hoje. A vida está à sua disposição. O avivamento produz vida, traz vida naquilo que estava apagado, estava morto. E ela está à sua disposição. Você só terá vida se você desejar, em primeiro lugar, ser avivado. E o único que pode lhe dar o avivamento é o autor da vida. E ele está presente
isso está disponível a você. O Espírito Santo, a qual Jesus nos enviou, está disponível para todo aquele que deseja viver um avivamento. Para todo aquele que deseja viver com a sua visão restaurada, ter um ajuste no foco e olhar para o futuro, um futuro profético de bênçãos para todo aquele que deseja viver esse avivamento. Eu quero orar por você, para que você tenha esse entendimento, assim como o salmista teve esse entendimento. Ele olha para trás, ele reconhece o que Deus fez, pede o avivamento no futuro, e com essa visão restaurada, ele vê a manifestação. Olha o que o texto nos diz aqui, ó. No versículo 10 diz assim, ó: encontraram-se a graça e a verdade. Veja que então o engano, a mentira, não tem mais o poder, a autoridade sobre aquele que está avivado. Ele diz assim, ó: encontraram-se a graça de Deus e a verdade é Cristo. Ele ainda diz assim, ó: a justiça e a paz se beijaram. Veja que a justiça e a paz se encontram, se relaciona na vida daquele que é avivado. E por fim, ele diz assim, ó: a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminho. Aquele que é avivado, que tem essa visão profética, a visão restaurada, aquele que o propósito inicial foi restaurado, a justiça irá diante dele. A justiça encaminha ele, e encaminha justamente para a vida eterna. Habitar eternamente com aquele que é justo e fiel. Quero orar por você. Senhor, eu te peço que esta palavra venha fluir no coração dessas pessoas, que elas possam desejar ardentemente um avivamento. Mas não há avivamento sem restaurar o propósito inicial. Tem que haver um arrependimento, reconhecer que o Senhor fez na cruz do Calvário e pedir esse avivamento, voltar ao primeiro amor, ter o foco restaurado, a visão profética. E tudo isso só pode ser baseado na tua palavra. Assim como o salmista, ele buscou na tua palavra. Assim como o profeta Abacuque ouviu aquilo que o Senhor tinha para o futuro. Que essas pessoas possam ser avivadas, cheias do Espírito Santo, para compreender as promessas do Senhor para todo aquele que vive em Cristo Jesus. Porque todo aquele que vive em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Que essas pessoas possam ter esse entendimento, buscar ardentemente um avivamento. O avivamento começa dentro do coração, a transformação de dentro para fora, Senhor. Então, essas pessoas serão avivadas, cheias do teu Espírito, uma nova visão, irão ser bênção nas mãos do Senhor, instrumentos usados para a glória do Senhor, para que outros também sejam fortalecidos na esperança, sejam cheios do Espírito e possam viver na plenitude, Senhor, das suas bênçãos. E ainda assim, viver a alegria da vida eterna, a alegria da salvação. Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe.